Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a mentoria do jogo da vida e o assunto que nós vamos tratar aqui hoje é repertório. É muito importante em nossas vidas a gente ter um repertório amplo, ter novas ideias, novos assuntos. Então é importante, a gente entender que tudo que você quer, você precisa o quê? Repetir. E quando a gente repete, a gente aumenta o nosso repertório. Só que a gente precisa repetir progressivamente. Nós temos que colocar o quê? Pressão no nosso cérebro, porque ele é o quê? Sabotador. O nosso cérebro, ele não gosta de gastar energia. A gente sempre fala isso. Então é importante, a alma está no governo. Então, é importante a gente entender que hoje é um dia, de desenvolvimento intelectual. A gente tem que entender a diferença de uma pessoa, tem para outra, às vezes, com relação ao repertório, é assustador. Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ser especialista de um assunto e nós temos que entender que nós podemos entender e dominar qualquer assunto. Nós temos que ser um absurdo em repertório, conhecer de tudo. O repertório é a ponte que vai ligar o espírito com a alma e com o corpo. Isso vai fazer com que a gente seja o quê? Uma pessoa mais completa, uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa que consegue conectar com outras pessoas com facilidade. Se a gente pegar um exemplo bíblico, o Paulo, ele escreveu 75% do Novo Testamento, porque ele tinha um repertório amplo. Imagine, escrever 75% do Novo Testamento. Nós estamos aí no mês de fevereiro, é importante a gente entender que fevereiro não é o mês do carnaval, e sim do desenvolvimento intelectual. Nós temos que desenvolver intelectualmente. Nós temos que fazer o quê? Aumentar o nosso repertório. O repertório é igual a códigos. O repertório, ele faz a gente ter conexões mais rápidas, ele aumenta o nosso network, aumenta o que? A nossa conexão com outras pessoas. O repertório é igual banco de dados. Quanto mais repertório eu tenho, mais informação eu vou ter, mais conhecimento eu vou ter, mais pessoas vão querer me consultar, porque sabe que eu conheço, sabe que eu tenho um repertório amplo de um determinado assunto. Então, não fale a vida toda do mesmo assunto. Aumente o seu repertório, sempre tente conhecer algo novo, sempre tente ter experiências novas. Não fique preso a um assunto somente. Tem gente que é especialista apenas de um assunto, só sabe daquele assunto. Então, é importante a gente estudar mais e transbordar, passar para as pessoas, ensinar. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. O transbordo, ele muda tudo. A natureza paga quem transborda. A natureza é o que? O próprio Deus. Isso é fundamental. Então, fez, recebe, faça pelos outros, passe informação para os outros. Às vezes a pessoa tem alguém ali que pode compartilhar algo que vai mudar a vida daquela pessoa. Então, se você deu, então você vai receber, com certeza. Então, com o repertório, você serve mais gente vai conectar a vocês. Retroalimentar o seu organismo o tempo inteiro. Aprende e usa para gerar uma experiência. Aprender algo novo, usa, testa. Não adianta só ficar lendo, ficar pegando conhecimento, tem que testar, tem que passar para frente, tem que transbordar. Isso faz você, faz você fazer com que o seu cérebro alimente mais, retroalimente mais informações. Então você não nasceu para ser um especialista em alguma coisa. Você nasceu para ser o quê? Generalista. Generalista é melhor que especialista. Você acha que só sabe fazer uma coisa específica. Não fique preso a isso. Pensar que só sabe fazer uma coisa só. Nós temos que ter repertório, novas pessoas, novos caminhos. Temos que gerar experiência em tudo que nós aprendemos. Expandir o repertório, aumentar o conhecimento. O jogo tem tempo para acabar. A nossa vida, ela tem limite. Então, por isso a gente tem que aumentar o nosso repertório, conhecer o máximo de coisas possíveis, aprender algo novo, isso muda tudo. Tente aprender algo novo todos os dias e praticar, principalmente. Pare de ficar fazendo as mesmas coisas, repetindo as mesmas coisas, indo nos mesmos caminhos. Conhecimento, ele é o quê? Ele é multiplicado. A gente pode multiplicar o conhecimento. Quanto maior o repertório, menos medo você vai ter, porque você vai conhecer de tudo um pouco. Então, quem tem medo tem o quê? O repertório baixo. As novas experiências cerebrais. Quando a gente aumenta o nosso repertório, o nosso cérebro, ele aumenta a sua capacidade de conexão, principalmente. Então, quando a gente fala de empresa, por exemplo,
A empresa, ela não quebra. Quem quebra é gente. O dono é quem quebra emocionalmente. Qualquer empresa que tiver uma dificuldade financeira, ela pode recuperar. Geralmente, as pessoas desistem porque a pessoa quebra emocionalmente. Então, o repertório, ele faz a gente ficar o quê? Desapegado. Quando a pessoa tem repertório amplo, o empresário, ele não quebra emocionalmente. Então, nós precisamos crescer para governar. Isso aí é fundamental. O fevereiro é o mês de desenvolvimento pessoal. Dominar é ter repertório em tudo. Então, nós temos que ter domínio nas nossas vidas. Você só não faz o que quer se não tiver repertório naquilo. Ah, eu não sei, eu não posso, porque você não tem repertório. Você não estudou o assunto, você não praticou, você não testou. Então, tem que ter o repertório de vender, senão você só vai consumir. Todos nós somos vendedores. Ah, quem presta serviço é um vendedor? É sim, você vende o seu trabalho, você vende o seu serviço. Você tem que valorizar, você tem que ter a geração de valor antes daquilo que você faz, antes de colocar preço, por exemplo. Senão a gente vai ficar só consumindo. Se a gente não vender, a gente só vai consumir. Então a gente tem que vender, a gente tem que gerar valor naquilo que a gente faz, no nosso produto, no nosso serviço, em tudo que a gente consegue transbordar para as pessoas. Então, além de ser bom em vender, a gente tem que ser bom em comprar, né, em vender e também em administrar. Tudo que você tem é repertório. Se eu sou bom vendedor, eu tive conhecimento, eu estudei sobre aquilo, eu pratiquei. Se eu sou bom comprador, a mesma coisa. Se eu sou bom administrador, é porque eu tenho repertório naquilo. Muitas pessoas, eu não sou bom para administrar, não, e deixa para outro, delega. Vai aprender sobre isso. Vai aprender sobre administrar, sobre vender, sobre comprar. Né? O conhecimento, ele é multiplicável. Todo mundo pode aprender o que quiser. Então, quando você tem repertório, as palavras se conectam mais fácil. Você consegue expressar melhor. Você tem um vocabulário melhor. Então, aprender assuntos novos e usá-los imediatamente e transbordar para outras pessoas. Isso vai fazer você ficar uma pessoa exponencial. Vai fazer você ser uma pessoa que prospera na vida. Então, pessoas são doutrinadas a falar do mesmo assunto para sempre. Na escola, a gente aprende a ser especialista naquele assunto. Então, o repertório, ele faz o quê? Ele abre portas. Tente, então, desenvolver ali 5 habilidades novas que você não faz, seja um jogo de futebol, as que você ainda não jogou, um esporte novo, ler um livro de um assunto diferente, né? O transbordo, né? Quando a gente aprende transbordo, ele é o que? É o lucro do aprendizado. A energia que você libera volta para você, por isso que é lucro. Quando eu transbordo para alguém, eu estou me beneficiando, porque eu estou ensinando aquela pessoa, eu estou mostrando para ela ou para várias pessoas, e aquela energia volta para mim. Então, é importante a gente transbordar o tempo todo. Então, é importante, quando a gente propõe a fazer algo, fazer logo. Faça o que tem que ser feito no início do dia. Quando a gente vai deixando para fazer no final do dia, a gente vai desanimando, a gente vai procrastinando. Então, acorda de manhã, faça oração, faça o boot, conecta com Deus e já vai fazer aquilo que é mais difícil de manhã, cedo, porque você já resolve aquilo, vai ter mais animação para desenvolver mais, para produzir mais. Por exemplo, a pessoa que corre todos os dias, eu corro todos os dias às 4 da manhã. Se eu deixar para correr no final do dia, eu não vou correr. Então, por isso, que já tem quase 30 dias que eu estou correndo todo dia. Eu levanto 3h30, 4 da manhã e vou correr 5 a 10 quilômetros todos os dias. Isso é bom. A gente ficou mais energia durante o dia. E quando a gente desanima e deixa para o final do dia, a gente não vai conseguir, né, atingir aquele objetivo. Então é importante a gente ter repertório, a gente conhecer novas coisas todos os dias, aprender algo novo todos os dias. Isso é fundamental para o nosso crescimento. Isso vai fazer com que nós possamos aí ter mais oportunidades na vida, conhecer novas pessoas, prosperar mais, conseguir tudo aquilo que a gente sempre sonhou e muito mais, ok? Um forte abraço.